Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o terceiro ano, aula 4, Produção do Espaço Regional Amazônico, pós-1950, parte 1. Muito bem, a nossa aula se organiza em 4 partes. Inicialmente, a ocupação pós-50, o Estado brasileiro e suas estratégias. Na sequência, a criação das bases institucionais de planejamento na Amazônia, seguindo os incentivos fiscais para a atração de multinacionais, destacando a Zona Franca de Manaus, e, por fim, os estudos para levantamento das riquezas da Amazônia. Perfeito. Você tem que entender que a ocupação após 50 ela foi um marco no processo de propriamente de conquista do território amazônico e de extração dos seus recursos naturais. Tá certo? Bom, e esse direcionamento pós-50 foi dado pelos chamados novos colonizadores. Quem são esses novos colonizadores? O próprio governo brasileiro. A Amazônia passa a ser integrada, a partir desta data, dentro de um projeto nacional de desenvolvimento, tá certo? Uma área que passou a ser muito importante para o território nacional. Lembra, a Amazônia ela era ligada muito mais aí com a Europa, desde sua conquista pelos portugueses, tá certo? Para chegar na Amazônia você não tinha rodovias, então era um local sempre considerado como distante. E a partir de 1950 você vai ter um novo rumo para esse processo de colonização, de ocupação do território. Ela passa a ser integrada por meio de rodovias, tá certo? Que você vê a imagem do JK. Ela passa a ser integrada ao Brasil como uma área importante para o desenvolvimento do país como um todo. Aí você vai ver que o problema não é esse. O problema é que a Amazônia passa a ser uma área estratégica para o governo brasileiro. No entanto, quem usufrui dessa área estratégica não são os povos nativos da Amazônia. Quem usufrui, você vai ver, são os grandes capitais nacionais e internacionais, com sedes aí no centro-sul do país, tá certo? Com sedes na Europa. E você vai ver isso trazendo grandes transtornos para a região. Bom, qual é a lógica desse projeto colonizador? Como eu falei para você, absorver e explorar as riquezas da Amazônia para alimentar o Projeto Nacional de Desenvolvimento Industrial e de Modernização. Veja bem que o objetivo é bem claro desses novos colonizadores. O Brasil está se industrializando ali, o Brasil está nessa década de 50, 60, passando por um grande processo de reestruturação econômica, tá certo? E de atração de empresas multinacionais, lembra do JK, certo? De atração de multinacionais, modernização do parque industrial. E você vai ver que o objetivo é bem claro, é lucrar e explorar as riquezas da Amazônia para alimentar esse projeto nacional de desenvolvimento. Olha só como isso fica bem claro quando você vê um folheto, tá certo? Olha só esse folheto da época aqui, da construtora Andrade Gutierrez, que ela vai dizer o seguinte, para unir os brasileiros, nós rasgamos o inferno verde. Olha esse termo. Por meio de uma construção de rodovias, você vai ver série de rodovias conectando a Belém-Brasília, por exemplo, o Transamazônica, conectando a Amazônia ao Brasil. E ele fala ainda com essa palavra, o inferno verde, semelhante ao que os colonizadores usaram no período colonial na Amazônia, para você ver. Ora, nós estamos falando de 1950, daí reforça ainda mais esse termo novos colonizadores, perfeito? Bom, mas existia um discurso também nesses novos colonizadores, essas grandes empresas do governo brasileiro, que era dizer assim, nós estamos integrando a Amazônia para não entregarmos. Integrar para não entregar. O que é isso? Exatamente o discurso de trazer a Amazônia para dentro do Sudeste, digamos assim, integrar com o Brasil, para não entregá-la a quem? Para não entregá-la ao comunismo na época, Guerra Fria. Você tem ali Cuba, você tem um conjunto de países que estão aqui próximos, que poderiam, de certa forma, esse era o discurso, penetrar no território amazônico implementando um país do chamado perigo vermelho. Lembra comigo, perigo vermelho, a ideologia da Guerra Fria dentro da Amazônia. Então os militares usaram esse discurso, vamos integrar para não entregar para o perigo vermelho.
os comunistas, assim chamados pelos militares. Outro discurso, terras sem homem para homens sem terra. Se acreditava que a Amazônia não tinha moradores, né? Uma terra sem homem, uma baixa densidade populacional, né? Baixíssima. E com esse discurso, né, foi promovido então a atração da mão de obra nordestina, que estava vivendo lá de uma maneira precária, né? Atrair essa mão de obra para a Amazônia, que era considerada uma terra sem homens, uma baixa densidade demográfica. Então, o governo brasileiro, ao invés de fazer a reforma agrária no Nordeste, né, redistribuindo terras ali contra o latifundiário nordestino, ele não fez isso. Ele só promoveu a migração dessa mão de obra no Nordeste para a Amazônia. Perfeito? E aí você vai ver que teve uma série de consequências desastrosas essa promoção dessa mão de obra aí. E a modernização, olha o discurso do parque industrial, nós estamos fazendo isso para modernizar o país, né? E promover a industrialização, para o desenvolvimento do Brasil e da região. Então tudo isso era o discurso do governo na época, o governo federal, aí, os militares na época. A gente sabe que por trás disso tem muita coisa, muito interesse envolvido, interesses particulares. Bom, então para executar esse grande projeto de colonização, né, digamos assim, nova colonização da Amazônia, claro, você precisa implementar as bases institucionais. Você precisa colocar os pés dentro da região que você quer colonizar. Então você vai encontrar dessas bases institucionais a SUDAM, né, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que era a agência que ficava encarregada basicamente de promover toda a política para a região, de promover as estratégias de desenvolvimento regional, atrair multinacionais, atrair capitais nacionais para investir na região, tá certo? E ela foi criada, a SUDAM, ela foi criada basicamente em 1966, né? Ela nasceu da antiga SPEVIA, que era a Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia. Essa superintendência foi extinta e em seu lugar foi criada então a SUDAM. A SUDAM definiu a Amazônia Legal, né? A Amazônia Brasileira, a área de atuação da SUDAM, que tem sede em Belém, no estado do Pará. Tudo bem? Bom, estabelecido então as bases institucionais, que seria naquela época da colonização, você vê os fortes, né? Os fortes, as fortalezas portuguesas apontando aí canhões para as grandes entradas dos rios. Agora não, é a SUDAM comandando a superintendência e comandando os investimentos. Então ela vai promover uma série de propagandas para atrair capitais nacionais a serem investidos na Amazônia e também internacionais, tá certo? Olha só esse folheto da SUDAM. Chega de lendas, vamos faturar, né? Então, assim, se você for ler detalhadamente aqui, a SUDAM vai dizer assim, ó, há um tesouro à sua espera, aproveite e fature. Ou venha para a Amazônia, venha investir na Amazônia. Você vai lucrar muito nessa região, né? Então, se você é um grande investidor na pecuária, venha para a Amazônia. Se você é uma grande empresa mineradora, venha para a Amazônia. Nós vamos dar suporte a você. Toda a propaganda da SUDAM aí. Olha só. Pista para você encontrar a mina de ouro. Olha que a SUDAM coloca aí. Né? A Amazônia é uma mina de ouro. Sempre buscando essa ideologia forte da mina de ouro, né? Buscando essa ideologia das terras férteis, né? Para atrair capitais para a região. Perfeito? Pista para encontrar a mina de ouro. Mas se você for olhar aí, ó, essa pista ela é o quê? Uma rodovia que está sendo rasgada no meio da floresta, passando por dentro de áreas indígenas, tá certo? Promovendo aí todo um desequilíbrio do ecossistema, tudo bem? Desrespeitando as riquezas da região, mas é tratada como uma mina de ouro. Toque sua boiada para o maior pasto do mundo. Olha o discurso aí. O maior pasto do mundo, a Amazônia, turma. Veja bem, aquela riqueza que nós conhecemos hoje, sendo convertida em pasto, né, turma? Sendo convertida em área de pastagem, sem a vegetação
nativa, né, rica, simplesmente um pasto pobre aí para a criação bovina. Bom, esse foi o grande, digamos assim, o grande salto da Sudã para o mercado nacional. Mas para o mercado internacional, turma, foi traduzido um incentivo fiscal justamente para atrair essas empresas para o Brasil, para a Amazônia. O que é incentivo fiscal? Você não vai pagar imposto. Venha para a Amazônia, nós estamos construindo um parque industrial para você. Então, Honda, venha para a Amazônia. Harley Davidson, Yamaha, venha para a Amazônia. Aqui você não pagará imposto, aqui você não pagará, você não terá dívidas onerosas para com o governo. Você terá uma mão de obra barata e terrenos para sua construção, a sua instalação. Então esse foi um incentivo fiscal que ocorreu sobretudo na área de Manaus, tá certo? O objetivo de criar um centro industrial com condições econômicas que permitissem aí o desenvolvimento da região. Bom, os incentivos fiscais eles foram em 2013 prorrogados até 2073, ou seja, as empresas estão atuando livremente aí, certo, nessa Zona Franca e atuarão até 2073. Ela foi criada, turma, em 1957, né? Em 1967 passou de fato a funcionar e até 2073, o que deixa aí de trazer recursos para a região na medida que elas não pagam impostos, tudo bem? Aí tem até algumas críticas aí feitas, são algumas críticas feitas à Zona Franca de Manaus. Primeiro, essa renúncia fiscal, ela foi muito elevada e justamente impede a arrecadação do poder público para investimento em saúde, educação, e fins básicos. Apesar de gerar emprego também, essa Zona Franca ela traz uma qualidade de emprego que é inferior ao esperado, baixos salários. Essas empresas que atuam, normalmente elas não incentivam o uso de novas tecnologias, aí é só a montagem, chega, por exemplo, um rádio, aí é feita a montagem, uma televisão, a montagem dela, perfeito? Uma moto, aí é feita ali a montagem, nada, você tem a produção mesmo lá na Zona Franca, tá certo? É só uma zona de montagem. E ampliou as desigualdades regionais internas, Manaus, por exemplo, passou a ser uma cidade que se destacou dentro de toda a região por ter esse polo, nessa Zona Franca, e isso não foi, digamos assim, distribuído para o conjunto da região, ficou concentrado onde? Ficou concentrado em Manaus. Bom, feito todo esse levantamento que eu trago para você aqui, da atração de capitais nacionais e da atração de capitais internacionais, paralelo a isso, claro, os governos, com destaque para os governos militares, a partir de 1964, você vai ter um grande projeto para desbravar a Amazônia, reconhecer suas riquezas, sobretudo minerais. Foi feito um primeiro levantamento chamado de aerofotogramétrico, é uma técnica aí de sensoramento remoto, você vai encontrar também fotografias aéreas, feita pela USAF, que é a Força Aérea Americana dos Estados Unidos. Esse primeiro levantamento foi para traçar um perfil da Amazônia, das suas riquezas minerais, um levantamento bem detalhado das suas riquezas aí, ligados também à sua vegetação, aos rios, mas o principal projeto foi o RADAN, Radares para a Amazônia, O governo brasileiro implementou para reconhecer sobretudo que os minerais, o solo, a vegetação, o complexo amazônico como um todo, e uma cartografia dele, sobretudo usando imagens de radar, que é uma imagem que fura, olha só, ela consegue, digamos assim, furar, passar as nuvens, As nuvens elas impedem, sobretudo, a imagem de satélite consiga reconhecer a diversidade florística do solo da Amazônia. Mas com radar não, é como se o radar furasse, olha só. Perfeito? Essa nuvem ultrapassa. Bom, então, feitos esses estudos, você vai encontrar uma série de minerais na Amazônia, ricos,
é riquíssimo em mineral, tá certo? Os depósitos minerais na Amazônia, passando pelo ouro, olha só, manganês, bauxita, ferro, tá? Diamante. A Amazônia Legal, ela é riquíssima no seu subsolo, tá bom, turma? No seu subsolo, riquíssimo em minerais. Tanto é que o Pará, por exemplo, aqui, ó, que é um estado da região amazônica, ele, junto com Minas Gerais, são os principais estados brasileiros ricos em minerais, né? O Pará lidera a produção de minério de ferro do Brasil, né? Olha só, o Brasil é o segundo maior exportador de minério de ferro do mundo, né? Esse dado pode ser atualizado, de repente ele varia para o primeiro, fica variando o primeiro e o segundo. E o Pará é o maior do Brasil no minério de ferro. E você encontra aqui em Paraopebas, né, turma? A Vale do Rio Doce, que faz essa extração do minério de ferro. Mas também tem a bauxita, a alumina, todo o complexo que envolve ali a extração da bauxita até a produção do alumínio, que passa por Paragominas, né? Passa por Barcarena e ganha todo o mercado internacional. Então, o Pará, a Amazônia é rica em minérios, né? E isso a gente não discute, perfeito? Mas esse minério está no subsolo, né? Ele está muitas vezes em áreas indígenas. E para você extrair esse minério, você tem que ter cautela, tem que ter cuidado, tem que ter respeito com o conjunto do ecossistema amazônico. É o que nós não estamos vendo no momento, né, infelizmente, aí na região. Bom, toda essa riqueza que foi identificada, né, como eu falei para você, riqueza mineral, né, riqueza florestal na Amazônia, os recursos hídricos, elas precisavam, então, para gerar capital, né, gerar riqueza, elas precisavam ser extraídas dentro de uma lógica capitalista. E para isso foi necessário ter energia, transporte e mão de obra dentro dessa estrutura de integração da Amazônia, de incorporar a Amazônia dentro de um projeto nacional de desenvolvimento industrial. Então, o governo federal vai implementar isso, né, com a barragem dos rios para a geração de energia, onde você vê, por exemplo, Tucuruí, né, mais recente, Belo Monte. Você vai encontrar a abertura de grandes rodovias federais dentro da floresta, como a BR-010, né, que é a Belém-Brasília. Você vai ver a Transamazônica, a Cuiabá-Santarém, um conjunto de rodovias importantes dentro da Amazônia, perfeito, para facilitar a sua conexão com o resto do Brasil, o escoamento da produção e a atração de mão de obra, né, que é a mão de obra nordestina. Olha só, essa mão de obra nordestina ela vai ser usada sobretudo no momento da construção desses grandes projetos, construção de uma barragem, por exemplo, construção de uma mineradora. Mas depois, quando isso é construído, essa mão de obra basicamente ela fica desempregada, ela não consegue atuar dentro da empresa, causando uma pobreza intensa na região. Então, tudo isso, turma, esse projeto para equipar a região vai ser implementado a partir de 1970, justamente para atrair a extração dessas riquezas, tá certo? E aí você tem um conjunto de empresas, ó, Vale, Rio Doce, Mineração Rio do Norte, Alcoa, Cargill, Imeris, Hidro, Alunorte e Albras. E aí você vai saber, nas próximas aulas, a gente vai fazer um grande panorama aqui, a fase do chamado milagre econômico brasileiro, né, aquela época que o Brasil cresceu, atingiu aí a nona maior potência econômica do mundo, o PIB brasileiro cresceu de maneira que ainda não havia crescido, né, sem precedentes na história do país. Tudo isso à custa também desse projeto de integração da Amazônia. Então, a Amazônia contribuiu diretamente, teve um grande papel dentro desse milagre econômico dos militares, né? Eles colocaram, ninguém segura mais este país. Aí você vê como que era feito, né? A abertura de rodovias que gerou dinheiro para as empresas nacionais. Por aí vai, toda a cadeia produtiva. Tudo isso aumentou a dívida externa do Brasil, né? O desmatamento também aumentou a desestruturação do modo de vida local, trouxe uma série de consequências danosas para a região, custou muito caro para a região. A gente vai ver isso tudo ao longo das próximas aulas, né? Aumentou os conflitos pelas terras,
as riquezas e os ganhos principais não ficaram na região. O conjunto de críticas, tá certo, que é feito para esse momento da ocupação pós-50, com a abertura de rodovias, a instalação de hidrelétricas, tá certo, a migração e o desmatamento ocorrido nesse período. Tudo bem? Então é isso. Na próxima aula falaremos mais sobre esse projeto Regional Pós-50 parte 2, tá certo? Falando mais especificamente dessa infraestrutura implementada no território amazônico do período dos militares, os chamados grandes projetos com rodovias, com as empresas, tá certo? Dentro do território amazônico. Um grande abraço e até a próxima!